Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente mergulha no caderno 3 do projeto ENAC Turbo. E o tema, olha, é um daqueles que parecem um quebra-cabeça. Escrituração mercantil e ordem do serviço no Registro Civil das Pessoas Naturais. Exato. À primeira vista, parece que misturaram dois mundos, né? O mundo da vida das pessoas com o das empresas. Pois é. E a nossa missão aqui é exatamente essa: decodificar esses pontos, focando totalmente naquilo que a banca FGV pode cobrar. É transformar a teoria em conhecimento prático para a prova. E, para começar, nada melhor do que ir na espinha dorsal do RCPN, que são os livros. A base de tudo. Vamos desempacotar, então, a função de cada um desses livros, que são como os capítulos da biografia jurídica de cada cidadão. Perfeito. A organização é bem lógica, sabe? Segue o ciclo da vida. Tá tudo lá no artigo 33 da Lei de Registros Públicos. O ponto de partida de tudo. O começo da vida jurídica. Isso. O livro A de nascimentos. É o ato que inaugura a personalidade. Depois dele vem o livro B, para os casamentos civis. Certo. Mas aqui já tem um detalhe, né? O livro B auxiliar. Por que ele existe? Não podia ser tudo no mesmo livro B? Ótima pergunta. E a resposta está na natureza do ato. O B auxiliar ele foi criado especificamente para o casamento religioso que tem efeitos civis. Ah, entendi. Que ele funciona tipo como uma ponte. O casal se habilita no cartório, normal, depois casa na cerimônia religiosa. O celebrante emite um termo e esse termo tem que ser levado ao cartório em até 90 dias. Aí ele é transcrito nesse B auxiliar. Se perder o prazo... A habilitação perde a validade. Exatamente. A separação dos livros garante que a origem do ato fique bem clara no registro. Faz todo sentido. É uma questão de clareza processual. Bom, seguindo o ciclo da vida, depois do casamento, chegamos ao inevitável. O livro C, de óbitos. E, de forma parecida com o casamento, aqui também temos um livro auxiliar. E esse é um que gera muita confusão. É um prato cheio para a FGV. O livro C auxiliar. Para os natimortos. Esse mesmo. E aqui a gente chega num ponto que, nossa, o professor Lessa destaca muito no material. A diferença entre natimorto e neomorto. Parece um detalhe mínimo, mas as consequências jurídicas são gigantescas, né? Gigantescas. Mas a distinção, olha, é mais simples do que parece. Natimorto é a criança que nasceu morta. O feto não deu nenhum sinal de vida depois do parto. Para esse caso, é um ato só. O registro no livro C auxiliar. Um livro que existe mais para fins de estatística e para o sepultamento, certo? Perfeito. Não gera direitos porque não chegou a ter personalidade jurídica. E o neomorto, onde a chave vira? O neomorto é a grande virada. É a criança que nasceu, respirou, mesmo que tenha sido por um único segundo um suspiro, e faleceu logo depois. Nesse instante em que ela respirou, ela adquiriu personalidade. Adquiriu. E isso muda absolutamente tudo. Para o neomorto, são 2 atos. 2. E são obrigatórios. Quais seriam? Primeiro, o registro de nascimento, lá no livro A. Segundo, o registro de óbito, no livro C. Errar isso numa prova, seja objetiva ou discursiva, é fatal. Entendido. Um único suspiro separa um ato de 2. É impressionante. Mas a vida tem muito mais coisa, né? Emancipação, interdição. Onde tudo isso entra? Aí entram os livros complementares. A gente tem o livro D de proclamas, que dá publicidade à intenção de casar. Que hoje em dia já não é tão central com a publicação eletrônica, imagino. Exato. Mas a verdadeira gaveta de diversos do RCPN, o livro mais eclético de todos, é o livro E. O livro dos atos especiais. O material do professor Lessa dá um destaque enorme para ele. E com razão. É o livro que mais mostra a complexidade da vida hoje. Nele vai a emancipação, interdição, ausência, morte presumida, mas os 2 atos que estão bombando hoje em dia são, sem dúvida, o registro da união estável, que é facultativo, mas dá uma segurança jurídica imensa. E o outro é o traslado de assentos de brasileiros que aconteceram no exterior,
Nascimento, casamento, óbito. O que seria exatamente esse traslado, só para ficar bem claro? Imagina que um brasileiro tem um filho na Alemanha. O registro é feito lá, com a lei alemã. Para esse nascimento valer plenamente aqui no Brasil, Ele precisa ser nacionalizado, por assim dizer. é isso. O ato é uma transcrição da certidão estrangeira no livro E. E que tem outro alerta que o professor Lessa faz. Uma regra de competência que parece feita para cair em prova. Exatamente. Tem que gravar isso a fogo. A competência para o livro E é privativa do primeiro ofício de RCPN da sede da comarca. Ou seja, um cartório de distrito, por exemplo, não tem o livro E. Não tem. Se um morador do distrito quiser registrar a união estável, ele vai ter que ir no cartório do primeiro ofício, na sede. A FGV adora criar um caso prático com isso. Fascinante, mas voltando ao título do caderno. Escrituração mercantil. O que uma coisa tem a ver com a outra? Como esses universos se conectam? Essa conexão é um dos pontos mais contraintuitivos e, por isso mesmo, dos mais importantes para a prova. É uma função atípica do RCPN, então. Totalmente atípica. A regra geral é muito clara. Quem autentica livro de empresário, como livro diário, é a junta comercial. Ponto final. Mas sempre tem o mais, né? Sempre tem. E a brecha foi criada pela Lei 8.934. A lei pensou na realidade de um país como o Brasil. Imagina uma cidadezinha no interior, onde não tem uma agência da junta comercial. O que o empresário faz? Viaja quilômetros para autenticar um livro. Seria inviável. Pois é. Para resolver isso, a lei criou uma competência supletiva, residual. Onde não há junta, O RCPN pode fazer a autenticação. A ideia foi usar a capilaridade dos cartórios, que estão em quase todo lugar. mas uma dúvida que surge. O oficial do RCPN tem o mesmo conhecimento técnico de um analista da junta para validar esses livros? É uma preocupação válida. Na prática, a autenticação é um ato mais formal, de verificação de termos, numeração de páginas. Não é uma auditoria contábil. Mas o ponto principal hoje é que com a digitalização, com o livro contábil digital, essa competência se tornou raríssima. É quase uma peça de museu. Uma peça de museu que a FGV adora tirar da gaveta para testar quem estudou a fundo. Exatamente isso. É a teoria que sobrevive à prática, especialmente para concursos. Entendi. Isso nos leva a como o cartório funciona no dia a dia. Como é a ordem do serviço numa serventia que é tão essencial? O princípio que guia tudo é que o RCPN não pode parar. A vida não para. Isso leva ao pilar do plantão permanente. O cartório tem que funcionar de alguma forma aos sábados, domingos e feriados. Isso. Mas atenção, não é para qualquer ato. O plantão é para o que é urgente. Registro de nascimento e de óbito. Uma união estável pode esperar até segunda-feira. Um sepultamento não. E o outro grande pilar é um direito de cidadania fundamental e que é sempre bom reforçar. Sem dúvida, a gratuidade universal. Tem que ficar muito claro. O registro de nascimento, o de óbito e a primeira certidão de cada um deles são Gratuitos para todos. para todos. Absolutamente gratuitos. Não importa a renda. A expressão antiga, para os reconhecidamente pobres, não se aplica mais aqui. A gratuidade é universal. Ok, e além do atendimento, a ordem do serviço também cuida da segurança dos atos da parte interna, né? Com muito rigor. 2 pontos são chave aqui. Primeiro, o arquivamento. Todos os documentos que basearam o registro, tipo a DNV, a DO... Tudo precisa ser guardado e rastreável. Exato. Seja em papel ou em sistemas eletrônicos, o GED. O segundo ponto é o papel de segurança. As certidões não podem ser feitas em qualquer papel. De jeito nenhum. O CNJ padronizou um papel específico, com marca d'água, itens de segurança, tudo para evitar fraudes. E se o erro for humano? O escrevente está lá digitando e troca uma letra no nome. Como se corrige? O procedimento depende de uma única coisa. O ato já foi assinado pelo oficial? Se não foi assinado, A solução é simples. O escrevente faz uma ressalva no próprio termo, escreve em tempo, digo que o nome correto é tal e pronto, vida que segue. mas se o oficial já assinou, já bateu o martelo. Aí a coisa muda. Depois de assinado, o ato tem fé pública. Não dá para simplesmente rabiscar. Qualquer mudança exige uma retificação formal. Que pode ser administrativa no próprio cartório ou até judicial, dependendo do caso. Perfeito.
Para erros óbvios de grafia, por exemplo, o caminho administrativo costuma ser suficiente. Para coisas mais complexas, aí geralmente só na via judicial. Certo. Cobrimos muita coisa. Vamos tentar sintetizar tudo isso. Se a gente fosse criar aquele fichamento mental de última hora para a prova, quais seriam os pontos-chave? Ótima ideia. Modo revisão ENAC Turbo. Primeiro, os livros. A de nascimento. B de casamento civil. B auxiliar de casamento religioso. C de óbito. C auxiliar de natimorto. D de proclamas. E o grande livro E dos atos especiais. Agora as cascas de banana. Os pontos de atenção que a FGV adora. Vamos lá. Primeiro, livro E. Lembre-se, é competência exclusiva do primeiro ofício da comarca, nada de distrito. Segundo ponto. A diferença de ouro, natimorto versus neomorto. Natimorto é um ato só, no C auxiliar. Neomorto, aquele que respirou, são 2 atos, nascimento no A e óbito no C. Terceiro. A competência mercantil. O RCPN só entra em campo se não tiver junta comercial na cidade. É a exceção da exceção. E por último, O direito fundamental, a gratuidade. Nascimento, óbito e a primeira certidão. É para todo mundo, sem condicionante de renda. e as questões da prova geralmente misturam esses detalhes, né? Exato. No material tem a questão 04 das inéditas, que é um exemplo cirúrgico. Ela fala de 2 gêmeos, Pedro e Paulo. Pedro nasce, respira por 10 minutos e morre. Paulo já nasce morto. A questão pede para indicar os registros. É a aplicação direta do que a gente conversou. Então, para o Pedro, que foi neomorto, teríamos o registro de nascimento no livro A e o de óbito no livro C. Perfeito. E para o Paulo, o natimorto, só um registro no livro C auxiliar. Exatamente isso. Dominar essa distinção é garantir um ponto valioso que muita gente perde por falta de atenção a essa nuance. É incrível pensar na responsabilidade do RCPN, né? Não é só um arquivo de documentos, é o guardião da identidade civil de uma nação inteira. Precisamente. Toda essa técnica, essa ordem, é o que transforma fatos da vida em direitos e deveres. E isso me leva a uma reflexão final que o material do professor Lessa inspira. Qual seria? Se a gente olha a evolução do livro E, com a união estável, os traslados, percebemos que o registro civil não é algo estático, sabe? Ele respira junto com a sociedade. Ele se adapta às novas configurações de família, à globalização. Isso, as novas demandas da cidadania. E qual o desafio que isso representa para quem vai ser registrador ou registradora? O desafio é o equilíbrio. É ter a precisão técnica de um jurista para aplicar as regras sem errar e, ao mesmo tempo, ter a sensibilidade humana para entender que por trás de cada papel, de cada registro, existe uma história de vida. É ser o guardião da técnica e o acolhedor das histórias. Uma bela forma de encerrar. Podcast produzido a partir do conteúdo do Projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!